Tarde, família de concurseiros, começando agora mais uma live, né, para conversarmos sobre como fazer uma boa interpretação de texto, sabendo que todos os concursos cobram interpretação textual. Então é muito importante que você entenda isso, né? Saiba melhorar a sua interpretação de texto. E quem interpreta um texto bem, estuda bem qualquer matéria, independente do concurso que vocês irão fazer, certo? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, para começar, eu peço que você clique ali no aviãozinho, convide pelo menos 3 colegas, 3 amigos aí para participar de nossa live e que você também deixe os seus likes aí, clicando aí na tela para ajudar na distribuição da live aqui no Instagram, para distribuir cada vez mais, certo? Não esqueça de colocar as suas dúvidas, mas as dúvidas de hoje tem que ser sobre o quê? Interpretação textual, certo? As dúvidas sobre interpretação de texto. Quem queria saber sobre a matéria de redação, eu fiz uma live ontem, então está bem recente aqui no feed do Instagram para você assistir a live, tá? Então participe, assista a live de ontem que você vai ver as dicas ótimas que eu dei, as ótimas dicas que eu dei sobre como fazer uma boa redação, uma redação nota 1000. Então quais as características, tá? Então vai lá e assiste a live, certo? Sejam todos bem-vindos. Então tá, vamos começar a live. Lembrando sempre que as lives ocorrem todos os dias, entre meio-dia, vai de meio-dia a meio-dia e 25, estourando meio-dia e meia, acabou a live, tá? É algo bem rápido mesmo, para que a gente todos os dias estude um pouquinho língua portuguesa, vocês tenham gosto no aprendizado, porque é muito importante que a gente fale melhor, escreva melhor, e ao mesmo tempo vai ser útil para a sua carreira e para o seu concurso, certo? Então, como fazer uma boa interpretação textual? Hoje eu vou falar para você que quer realmente melhorar a sua interpretação de texto. Então, você está começando, você não sabe interpretar texto, então como você vai melhorar isso? Porque o que acontece? A maioria das pessoas tem muita dificuldade na leitura. Por que que isso acontece? Por que que a pessoa tem dificuldade na interpretação textual? Porque a interpretação textual está diretamente relacionada à leitura. Então, vamos pegar como exemplo no passado, né? Lá na minha época de infância. Por que que eu sempre gostei de ler e escrever? Porque o meu padrasto, ele lia muito, ele sempre tinha livros com ele. E eu achava, quando era pequenininha, divertido ficar riscando os livros dele. Eu queria escrever, eu queria ler. Eu tinha ânsia de aprender a ler porque todos os dias ele lia quando chegava do trabalho. Eu imagino que seja isso, né? Porque eu também era muito pequena, mas eu me lembro que eu acabava destruindo todos os livros dele, escrevendo. E à medida que eu fui pegando mais idade, que aí veio a fase de alfabetização, eu me lembro de ficar olhando os livros dele e vendo as letrinhas e pensando o que será que estava escrito. Eu me lembro de ficar olhando o livro, sabe, dele e ficar folheando as páginas. E à medida que eu entrei na fase de alfabetização, a coisa que eu mais amava fazer era ler. Então minha mãe comprava, que minha mãe foi uma grande incentivadora também da minha leitura, é claro, né? Mames é tudo, a mãe é tudo sempre na nossa vida, né? Se a gente nós dependemos da nossa mãe para ter um alvo, para ter um objetivo na vida. Ela guia nesse sentido. Então minha mãe sempre me incentivou a ler e a estudar, sempre. Porque eu sou lá daquela geração em que se dizia o quê? Que o único meio de você conseguir alcançar realmente um bom futuro é fazendo uma faculdade. Hoje em dia a gente já desconstruiu isso, a gente já viu que não é isso que vai determinar se você vai ter sucesso ou não na vida. Mas a importância da leitura e da escrita sempre é importante, independente do seu nível de conhecimento, de estudo, né? Se você tem nível superior, se você tem ensino médio, é muito importante você completar os seus estudos. Mas lá naquela época isso era tudo para minha mãe. Então, ela sempre me incentivava a ter uma revista em quadrinho, comprava sempre, toda semana, todo mês, para eu ler desde pequenininha. Então eu sempre tive esse hábito. E também eu tinha vizinhos que tinham livros infantis que os pais compravam, que minha mãe não era muito boa disso, de saber comprar o livrinho, não. Ela comprava a revista em quadrinho. E aí eu lia aquelas histórias, Pinóquio, Sítio do Pica-Pau, tudo mais, assim, da Disney, aqueles temas e tal.
Então isso me incentivou a gostar da leitura. E o incentivo da minha mãe, valorização do estudo, me fez sempre querer estudar cada vez mais. Por isso que eu tenho toda essa dedicação até hoje, né? Tô velhinha, mas eu continuo com o mesmo gosto. Agora imagine os meus colegas em que os pais nunca leram nada, tinham que trabalhar direto, não valorizavam tanto, e o que aconteceu? Pode ser o seu caso. Então você não foi uma pessoa incentivada à leitura, você não criou o hábito de leitura, mas você pode, a partir de agora, criar o hábito de leitura e criar o hábito da escrita. Para quê? Para que você melhore essa interpretação textual. Você vai pensar, não tinha nenhum modelo para mim, mas agora eu sou adulto. Eu sei da importância, então começo a ler um pouquinho, revista em quadrinho, um tipo de livro que você realmente tenha gosto na leitura. Por que eu estou falando isso relacionado a uma boa interpretação textual? Porque se a pessoa não desenvolver o hábito da leitura, nunca vai melhorar a interpretação textual. Tem que melhorar, os dois têm que trabalhar juntos. Eu vou dar a dica de interpretação de texto, mas você paralelamente vai tentar ler alguma coisa. E se você é mãe ou pai, tenha o hábito de ler no meio da sala, para que você incentive a seus filhos também a gostarem de ler. Por exemplo, eu tenho colegas que são professoras e não conseguem fazer os filhos a gostarem de ler, mas são professoras de outras matérias, né? E aí, por que eles não conseguem ter o hábito de leitura? Porque os próprios pais não gostam de ler, né? Só a pessoa fica... Quem gosta de matemática só quer fazer cálculo matemático. Não estou dizendo que todos os professores de matemática, ou física e química sejam assim. Tem vários que gostam muito de ler, eu tenho muitos colegas assim. Porém, a maioria não gosta, então não incentiva. Então o cara é super inteligente, mas não incentiva a leitura. Aí fica olhando o filho e pensa, poxa, por que o meu filho não gosta de ler? Por isso. Porque sempre, o que fala mais forte sempre é o exemplo, não a palavra. Tipo, leia, eita, derrubei aqui minha agulha de crochê. Leia bastante, mas não lê nada, né? Então como a pessoa vai ler, né? Então fica difícil. No meu caso, não, eu tinha um modelo de uma pessoa que lia dentro de casa. Então isso me incentivou bastante. Além do apoio da minha mãe, que ela não lia tanto, mas ela sempre valorizou. E ele sempre lia. Então isso acabou criando em mim esse desejo, né, de ler, de estudar, de estar sempre atualizado. Então aqui ficou, neste primeiro momento, ficou incentivo para você o quê? Criar o hábito da leitura, mas leia o que você gosta, Para começar tem que ser o que você gosta, tá? Um pouquinho todos os dias, 10 minutinhos, 15 minutos. Se você criar uma rotina de 15 minutos todos os dias, tá? Pode ser até um texto bíblico. Todos os dias, você já está incentivando, preparando o seu cérebro para o processo de leitura. Agora sim, vamos falar como você vai fazer uma boa interpretação textual. Peraí, gente. Eu derrubei o meu esqueminha aqui. Então, para eu não esquecer os pontos. Como você vai melhorar a sua interpretação de texto? Primeiro ponto, que para eu não esquecer aqui o ponto. Qual era o mesmo que eu ia falar? Isso. Primeiro ponto é, se você está estudando, não é a hora da prova, você vai pegar uma prova de concurso público, né, que já passou, anterior, e você vai fazer interpretação de texto. Só que você não vai ler as perguntas. Não leia as perguntas. Você está fazendo um exercício. Você está se aperfeiçoando, desenvolvendo uma técnica. Então não leia as perguntas. Vamos trabalhar só a leitura antes das perguntas. O que você vai fazer no primeiro momento? Você vai ler o título e ler quem escreveu o texto, para você já ativar em sua mente os dispositivos que vai te trazer o conhecimento, seu pré-conhecimento de mundo para aquele texto. Então você lê o título, aí você já tem uma ideia sobre o que vai falar o assunto. Você lê quem é, sobre o autor, se é de uma revista, se é de um livro, se é uma receita. Você tem que entender o que é esse texto, sobre mais ou menos o que ele vai abordar. Se é um texto científico, vai estar escrito ali na partezinha que traz a questão do autor. Aí você vai ativar, bem, esse texto deve falar sobre isso. E o que você vai pensar antes de começar a ler o texto? Qual é o objetivo do texto? Qual o propósito do texto? Quando você pensa em qual o objetivo, qual o propósito, aí agora sim, você preparou a sua mente para o processo da leitura. Aí você vai começar a ler. O que você vai fazer? Que é o segundo passo. À medida que você lê, você vai sublinhar
todas as palavras que você não sabe o significado. Você vai sublinhar todas. Por quê? Você vai começar a aumentar o seu vocabulário. Vai começar a melhorar, né, o seu conhecimento da língua portuguesa. Por isso que é um exercício, não é o dia da prova, não confundam. Você sublinhou todas as palavras à medida que você leu. Porém, não pode esquecer de que à medida que você está lendo, você vai fazer resuminhos de cada parágrafo. No momento em que você fizer os resuminhos, o que vai acontecer? Você vai treinar a sua escrita e, ao mesmo tempo, você vai treinar o quê? O processo de interpretação de texto. Porque se você faz um resumo de cada parágrafo, o que aconteceu nesse momento? Você interpretou aquele parágrafo, você teve uma visão de mundo sobre aquele parágrafo, porque você fez um resuminho com as suas palavras. Então você está estimulando o quê? O seu cérebro a quê? A pensar, a refletir e a escrever. Então a pessoa que tem dificuldade de escrita vai começar a soltar a escrita. Quando precisar fazer uma redação, não vai ter tanta dificuldade. Porque se você vai resumir um parágrafozinho de 5 linhas, tipo, esse parágrafo falou sobre isso, isso e isso. A FGV, gente, eu tenho que preparar um material sobre FGV, porque é um desafio mesmo, tá? Depois me lembrem de falar sobre a FGV. Então você, à medida que você vai fazendo os resuminhos, você está trabalhando a interpretação de texto, você está escrevendo e você está acabando com o seu medo de olhar para a folha do papel e escrever. Veja isso. Quando você faz um trabalho de interpretação textual, você vai superando outros probleminhas que você possa ter, né? Você vai fazer uma preparação para um momento que você venha a realmente a fazer um trabalho de redação, por exemplo. Vai ser ótimo esse tipo de exercício. Então tá, você fez todos os resuminhos. Aí você depois, quando completar a leitura, você olha todos, você faz uma leitura do seu resumo e pensa assim: qual foi o objetivo do texto? Aí pronto, você entendeu o objetivo do texto. Agora está tudo prontinho. Você vai para as perguntas. Agora sim, você vai ler pergunta e pensar. Agora é dica de concurseiro. Na hora de realmente responder as perguntinhas. Se a pergunta for sobre o que está errado, você vai procurar o que está certo. Se a pergunta for sobre o que está certo, você vai procurar o que está errado. Mas como você vai fazer isso? Olha o segredo que serve para a FGV. Esse segredinho é legal para a FGV também, tá? Principalmente a FGV. Quando você for ler cada frase para identificar o erro da frase, vamos dizer que você quer achar a resposta certa, você precisa procurar o erro. Você não vai procurar a frase errada, você vai procurar na frase qual é a palavra errada. Procure a palavra errada, porque a frase pode estar toda certa e ele insere ali uma palavrinha não, se, e não é ideia de possibilidade. Entendeu? O não é negando e era para ser uma afirmação. Porque o que a FGV e as outras bancas fazem? Elas não colocam a frase errada. Elas colocam a frase certa e inserem uma palavra errada que desconstrói aquela frase. E aí a frase está errada. Então, se você tem que marcar a resposta certa, o que você faz? Procura a frase errada, mas não é a frase. Na frase, a palavra errada. Isso funciona pra caramba e depois vocês me contem. Agora, se ela pediu a frase errada, o que vai acontecer? Cada vez que você ler uma frase, você vai ver que não existe a palavra errada. Então, aquela frase está o quê? Certa. Aí você vai lá e coloca certinho. E a que sobrou é a frase errada. O inverso também, você está procurando a certa. Você vai achar todas as erradas. O que sobrou é a certa. O que acontece quando você acha, elimina e fica só uma? Aquela uma, você vai lá e marca. Você não pode ter dúvidas, porque o objetivo do concurso é criar a resposta certa duvidosa. Uma resposta certa que te deixe intrigado. Você fica, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Não, peraí, não, isso está errado, não é isso não. Aí o que aconteceu? Você abandona a resposta certa, a resposta que ia te dar o ponto, e vai procurar um errado, e que é isso que eles querem. Porque todo concurso público que você faz é eliminatório. Ele quer tem 100 mil pessoas para 2 vagas.
tem que eliminar o povo. Então eles fazem de propósito mesmo. A resposta certa é uma resposta ambígua. Uma resposta que você vai ficar meio na dúvida. Ué, mas... Ou pega uma construção bem complicada que você fica na dúvida naquela resposta certa. Você não tem que titubear. Se você achou as 4 erradas, o que sobrou é a certa, mesmo que você fique na dúvida. Se era para você procurar vamos dizer, o erro, você achou 4 certas, que essas 4 não tinha palavrinha errada. Tá certinho na sua cabeça. O que sobrou é o que você tem que marcar. Você não pode pensar muito. Marque e entrega para Deus. Vai dar certo. E depois você me conta. Como você vai treinar isso? Pegando provas de concursos anteriores. Quando você pega as provas dos concursos anteriores, aí o que você vai ver? Você vai ver que você vai treinando e vendo as porcentagens de acertos. O conselho que eu dou para quem vai treinar, não comece a treinar com a FGV porque vai se estressar, tá? Não começa. Você pega uma prova da banca AOCP, de outra, tá? De VUNESP, pega assim, IBFC, e aí você treina com essas bancas primeiro. Quando você estiver mais seguro, mais assim, não, agora eu melhorei, agora eu entendi o que a Ana Rita falou, agora eu treinei bastante, porque essas bancas cobram só 5 ou 10 questões de português. Vamos dizer que sejam 10 questões de língua portuguesa. Quando você estiver acertando 80%, 8 pelo menos, de 10, aí você tá ficando legal. Ah, mas é de gramática, né? Tem que ver o número de interpretação, se são 5 ou 4 questões de interpretação textual. Você tem que escrever assim, gente. Se for 5 questões de interpretação, você vai botar lá 5. Quantos eu acertei? 1. Aí você botou, acertei 1 de 5. 2 de 5. 3 de 5. 4 de 5. Aí você vai observando se o seu nível está melhorando. Se uma prova tem 10 questões ou então tem 15 questões e tem 7 de interpretação, você vai colocar 7. Quantas eu acertei de 7? 3 de 7. Você tem que se avaliar em relação ao número de questões de interpretação, não gramática. Separa a gramática. Gramática é tantas de gramática, sei lá, 8 de gramáticas e eu acertei 6 de gramática. Então foram 6 de 8. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer uma análise gráfica do seu progresso, se você está indo bem, porque aí você faz essa autoavaliação para um bom resultado, tá? E aí, gostaram da dica de como fazer uma boa interpretação de texto? Escrevam aí se vocês gostaram e se vocês vão aplicar isso na vida de vocês, tá? Coloquem aí pra mim isso, ok? Então, não esqueçam da importância... e eu esqueci de um detalhe de falar pra vocês, porque eu tinha mandado vocês sublinharem as palavras que vocês não conheciam, lembra? Depois desse momento, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que colocar essas palavras não conhecidas em um caderno de vocabulário. Tenha um caderno de vocabulário. Eu tô falando pra você que quer realmente melhorar no ensino de língua portuguesa, que você quer usar no seu dia a dia. Isso, a Ieda, ela disse que sim, que ela entendeu e gostou. Que bom, Ieda, que você gostou. Fico muito feliz, tá? O propósito é esse, que vocês aprendam e desenvolvam. A Dani também gostou. Que ótimo, Dani. Então, gente, tenha um caderno de vocabulário, porque às vezes o aluno quer falar melhor, quer mudar o vocabulário, deixar a gíria em língua falada, né, aquela língua meio solta, principalmente carioca, né, que fala muitas gírias, parar com as gírias e falar de uma maneira mais formal, criando o caderninho, né, um caderno específico para aumento de vocabulário, você melhora a sua fala, melhora o seu vocabulário na hora de se comunicar. É muito importante, tenha um caderno, tá? Então, para fechar, eu quero deixar aqui para vocês uma dica essa dica, né? E lembrar que eu tenho as minhas aulas de redação, tá? Em que eu trabalho o quê? Conversar com o aluno, entender a dificuldade dele, tanto nas aulas de redação como nas aulas de gramática, as aulas particulares que eu tenho de gramática. Nas minhas aulas, eu sempre trabalho o quê? A necessidade individual, porque cada indivíduo, cada um de vocês é um mundo, né? É um conhecimento, é uma pessoa especial, criada por Deus e única. Todos nós somos únicos. E cada um tem a sua dificuldade específica. Então, quando a gente tem aulas direcionadas para a sua necessidade da escrita, para a sua necessidade de gramática, né, interpretação, fica muito melhor. Então, quem tem interesse em ter as aulas de redação ou gramática, é só falar comigo no privado, ok? Não esqueçam de ir lá no feed, ver o material. Hoje eu vou publicar
um post maravilhoso, que é o que vocês estão me pedindo muito, que é sobre hífen. Lembram se vocês têm dúvidas sobre hífen? Então, o que vai acontecer? Vocês vão agora, hoje vai ter, eu vou já publicar no feed sobre o hífen e vou fazer exercícios nos stories agora sobre o uso do hífen. Então vamos ao desafio. Vou ver se eu consigo colocar 10 para vocês no final contarem assim. Eu acertei 8 de 10, 9 de 10. E se você está assistindo a esse vídeo depois, tá? Você vai lá no meu Instagram, aqui, vai vir aqui no meu Instagram e vai ver que sempre tem exercícios de língua portuguesa para você praticar. É só você ir nos stories, tá? Se você estiver no YouTube, o que você faz? Vai lá no meu Instagram para fazer os exercícios nos stories e praticar mais o uso da língua portuguesa. Não esqueça, ok? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Não houve dúvidas, né? Os colegas, só agradeço quem participou e disse que entendeu bem a matéria. Muito obrigada. Não esqueça de ir lá no feed e assistir, ver, acompanhar as minhas publicações. Olha, a Márcia falou, gostei muito da sugestão para interpretar melhor os textos. Que ótimo, Márcia. Aplique, anote, assista ao vídeo de novo, porque eu vou deixar salvo. Anote todas as dicas que eu dei e não esqueça, porque nós somos assim, nós somos falhos, nós esquecemos. Então o legal é o quê? Que você escreva no seu caderno tudo que eu falei aqui, para quê? Para que você tenha um resultado. Eu tenho aqui, gente, tenho vários alunos que me acompanham às vezes o ano inteirinho, depois fala, professor, eu passei no concurso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, me fala muita coisa boa. Então é só você se dedicar aqui e estudar e acompanhar aqui o conteúdo todos os dias, ok? Que ainda não faz parte do meu canal aqui do Instagram, é só clicar, fazer parte, porque lá eu coloco os links, então vai lá, tá? Muito obrigada pela sua participação hoje, foi ótima a live, eu amei a live de hoje. Eu gosto quando eu explico e eu sinto que eu fui o mais clara possível para ajudar vocês. Aí eu termino a live super feliz, porque eu acredito que vai dar um bom resultado na vida de vocês. Qualquer dúvida, podem falar comigo por direct. Mandem mensagem, falem lá comigo, que eu vou responder a todos, ok? Um beijo e até amanhã, meio-dia, na nossa nova live. Vou dar a programação hoje para o fim de semana. Vou colocar lá no canal e nos stories qual é a programação das lives da semana. Aguardem! Beijo grande e até amanhã. Eu tô tentando desligar, não sei, tá? Peraí. Ah, consegui.